aqui é a Gil. Tudo bem? Chegou a segunda-feira, né? Graças a Deus. Vamos dar início a mais uma semana de aula. Papai do Céu abençoe o nosso final de semana. Graças a Deus. Nossa aula de hoje será aula de português, certo? Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Vamos para mais uma aula de português. Na aula passada, nós vimos palavras que iniciavam com a letra H, não foi isso? Eu expliquei para vocês que a letra H, no início da palavra, ela não tem som nenhum. Ela apenas faz parte da escrita daquela palavra. Então, quando pronuncia, a gente não escuta o som daquela letra. Eu dei o exemplo da palavra hálito, da palavra higiene. Em nome de pessoas, a palavra Alana, Helena, você só consegue escutar o som da vogal. Não consegue escutar o som da consoante H. Foi isso? Pronto. Então, hoje, nós vamos ver palavras, certo? Que levam essas combinações de consoante. Então, são palavras, nosso assunto de hoje, palavras com CH, LH e NH, tá? Nós vamos ver palavras que levam essas combinações de consoante. Vocês vão observar que algumas dessas combinações, elas vão aparecer no início da palavra. Algumas não, perdão. A combinação CH, geralmente, ela aparece no início da palavra. Ela aparece no meio também, aparece. Mas ela é a única, perdão, a única não. Ela é a que geralmente aparece no início da palavra, tá? Quando eu digo a palavra chave, não é verdade? Então, eu vou dizer a palavra chave. Então, para eu escrever a palavra chave, eu vou utilizar a combinação CH. Ela está no início da palavra. Mas se eu disser a palavra machado, quando eu digo a palavra machado, tá? A combinação CH está no meio da palavra, certo? Outra coisa também curiosa é que essas duplas, né, essas combinações CH, LH, NH, quando a gente vai separar as sílabas de uma palavra, essas letras elas não se separam, elas não podem se separar. Ou seja, quando eu utilizo a palavra-chave e vou separar a sílaba dessa palavra, então eu vou escrever chave. Separei a sílaba, não é verdade? Então, a letra C e a letra H, elas não se separam. A mesma coisa se eu for separar a sílaba da palavra machado. Então, eu vou colocar machado. Também, ó, tá aqui, não se separa, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre que esse encontro dessas duas letrinhas, CH, LH e NH, quando elas estiverem em qualquer palavra que nós formos fazer a separação de sílabas daquela palavra, essas letras, elas não se separam. Elas permanecem juntas naquela sílaba, tá? Algumas palavras, gente, elas podem ser identificadas através desse encontro das duas sílabas. Como assim? Quando eu digo a palavra coelho, tá? Quando eu digo a palavra coelho, tá aqui, ó, coelho, LH. Quando eu digo a palavra galinha, NH. Quando eu digo a palavra cachorro, CH. Então, vocês percebem que esse encontro das duas consoantes, ele faz parte das palavras e também dá um sentido àquela palavra. Porque se eu tirar, por exemplo, o NH dessa palavra, vai ficar galia. E galia não existe. A palavra certa é galinha.
Se eu tirar o LH dessa palavra, vai ficar coelho. Coelho não existe. A palavra certa é coelho. E se eu tiro o CH dessa palavra, vai ficar caorro. Caorro também é uma palavra que não existe. Então, o certo é cachorro, tá? O CH, ele tem som de X. Quando eu digo cachorro, quando eu digo machado, quando eu digo marcha, sempre o CH tem o som de X. Quando eu digo chave, chaveiro, chuveiro, sempre com o som de X. Então, esse encontro do C com o H vai me dar sempre o som da letra X. Quando eu digo galinha, certo? Nha, nhó, nhé. Também eu vou pronunciar, né, o encontro das duas letras, mas eu não vou escutar propriamente as duas letras. Eu vou escutar o som que o encontro daquelas duas letras faz. Quando eu digo galinha, a mesma coisa na palavra coelho. Eu não escuto o som das duas letras. Eu escuto apenas o som que aquelas letras reproduzem para mim naquela palavra. Outra coisa interessante também é que esses encontros, vocês vão encontrar palavras, certo? Que se o encontro das duas letras, elas têm um sentido, ou seja, elas representam, elas identificam algo e com o encontro das duas letras, elas já vão identificar outra coisa. Como assim? Quando eu digo a palavra, quando eu digo a palavra bico, certo? Quando eu digo a palavra bico, a gente sabe que bico pode ser aquele bico de tecido, né, que serve para roupa, que as costureiras chamam de bico, que é um acessório para costura. E a gente sabe que o bico pode ser o bico do animal, não é verdade? Mas o que é que vai acontecer se eu colocar um H aqui no meio? Então a palavra de bico vai passar a ser bicho, não é verdade? Bicho. Bicho já é outra coisa. Bicho é no sentido do animal, não é? Então aqui é parte do corpo do animal, quando eu digo bico, não é verdade? E esse aqui já é uma descrição do animal, certo? A mesma coisa vai acontecer se eu disser a palavra fila. Fila. Quando eu digo fila, é no sentido de formar uma fila. Um aqui, outro atrás, outro atrás, outro atrás. Então, aquela fila. Mas, se eu colocar o H, vai se transformar na palavra filha. Aí, filha já é da mãe. Eu tenho a minha filha. Então, já é outro sentido que a palavra dá. O mesmo ocorre com a palavra sono, certo? O mesmo ocorre com a palavra sono. Se eu colocar o H na palavra sono, eu deixo de ter a palavra sono para ter a palavra sonho. Sono é quando eu durmo. Sonho é quando eu estou dormindo e se passa alguma coisa nos meus pensamentos. Então, é o meu sonho. Então, a gente vai perceber que em algumas palavras, quando a gente colocar essa letrinha aqui, ó, o H, tá? Ela vai modificar o sentido da palavra. Ela não vai ficar a palavra mais naquele sentido, certo? Então, agora eu vou explicar a atividade de casa de vocês. A atividade de casa de vocês vai da página 209 até a página 211 do livro de português. Esse livro aqui, ó. Então, a atividade de casa vai dessas páginas, tá certo?
Na página 209, vocês vão encontrar a explicação que Tia Gil deu com relação às palavras escritas com CH, LH ou NH. Depois disso, ele diz que ele pede para vocês acrescentar o H após a consoante C, L e N e formar novas palavras. Então, eu tenho a palavra cão, aí ele quer que você acrescente o H, certo? O H, o L ou o N. Acrescente o H e após as consoantes C, L ou N. Se eu tenho cão e eu quero formar outra palavra, eu vou acrescentar CH, LH ou NH para formar a nova palavra. E assim por diante, na palavra marca, na palavra taco, na palavra bola, galo, vela, mana, capa e fala. Qual é a combinação dessas três que eu vou acrescentar nessas palavras que estão aqui para formar uma outra palavra? Aí vocês vão observar e vão colocar e vão escrever a palavrinha. Na página 210, ele dá um quadro, certo? Com várias gravuras, né? E aqui ele dá 3 espaços, onde você vai escrever, olhar a gravura e vai escrever a palavra que leva NH. Você vai escrever nessa primeira linha dessas gravuras aqui. A palavra que leva CLH, você vai observar quais são as gravuras e vai escrever as palavras. E a que leva CH, você vai observar as gravuras qual é e vai escrever as palavras aqui embaixo. Depois, ele diz para você observar como as sílabas das palavras são separadas. E ele pergunta, na separação silábica, a letra H ficou junto ou separada das consoantes N, L e C? Eu falei para vocês, separa ou não separa quando a gente separa as sílabas? Agora, separe as sílabas das palavras a seguir. Aí ele dá 3 palavras e dá os quadrados para você separar as sílabas daquelas palavras. E na página 211, ele dá algumas gravuras e pede para você completar com CH, completar com a sílaba que falta, né? Aí aqui tem uma gravura e tem só uma parte da palavra. Aí você vai completar com a sílaba que está faltando. Nessa sílaba, você vai perceber que ou vai ter NH, ou vai ter CH, ou vai ter LH. Vai ter um dos 3, tá? E depois, no 5º quesito, ele vai pedir para você formar palavras juntando as sílabas do grupo A com o grupo B. Então, aqui no grupo A eu tenho algumas sílabas e aqui no grupo B eu tenho outras sílabas. Então, eu quero formar palavras utilizando uma sílaba do grupo A mais uma do grupo B. Ou 2 do grupo A com uma do grupo B. Aí vocês vão ver. Vocês vão criar palavras montando com as sílabas que estão no grupo A e as sílabas que estão no grupo B, certo? Beijo, meus amores. A gente tá aqui na escola, tô vendo vocês sentadinhos olhando pra mim. Chegou a hora de terminar a nossa aula, certo? A gente vai pra casa agora, né? Papai do céu abençoando o nosso caminho. Beijo, eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de verdade de saudade de vocês, tá certo? Beijo!